Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Jacques Bosco e vocês estão no curso de Ética para a Tecnologia da Informação. O nosso primeiro pilar é sobre ética. E qual é o nosso objetivo aqui? É identificar então a etimologia da palavra ética, diferenciar ética de moral e verificar a importância da ética na vida pública e também mostrar sobre ética na computação. Então aqui a gente vai falar sobre a conduta diferente, uma conduta diferente que poderia ter mudado aí o curso da nossa história, baseado em ética. Tá? A parte de possibilidade de escolha. Segundo Hanna, ela fala sobre sobre os regimes autoritários, o indivíduo mantém a capacidade de reflexão e a escolha ética. Então, eles poderiam escolher. Então, aqui um exemplo segue que alguns soldados e oficiais nazistas, como membros da resistência interna, decidiram se opor ao regime, mostrando que uma conduta diferente poderia ser possível. Tá? E qual seria o impacto histórico nisso? Então, se mais indivíduos tivessem exercido essa objeção ética, então Hitler talvez não tivesse ascendido ao poder, né, com tanta força. E os crimes contra a humanidade poderiam ter sido evitados ou até reduzidos. E o papel da ética individual aqui? Ou seja, uma sociedade ela é transformada por escolhas, tá, individuais, onde destaca que a reflexão constante sobre as nossas ações pode impedir o avanço de regimes totalitários. Seguindo aqui, agora a gente vai falar sobre aí o julgamento de Nuremberg, tá? E a partir da hegemonia aí ideológica. Na parte de ausência de reflexão. Então, aqui, o julgamento de Nuremberg, ele evidenciou aí como a hegemonia ideologia a parte do nazismo, tá? Onde supriu a reflexão individual, ou seja, isso leva aí muitos a obedecer cegamente aí as ordens, tá? Sem questionar ou sentir constrangimento por suas ações. Na parte de cumprir ordens, tá? Então, a defesa comum aí de muitos réus, ou seja, eles falam que eu estava apenas seguindo ordens, tá? Isso reflete uma alienação moral, que ela é gerada por regimes totalitários, nos quais a crítica individual é suprimida pela pressão coletiva. E na parte da condição humana e ética. Então, a Hanna, ela aponta aí que a incapacidade aí de refletir sobre os próprios atos desumanizados, o indivíduo, ou seja, ele se torna uma ferramenta do sistema, em vez de um agente ético. Aqui, a gente pode ter um exemplo prático falando sobre esse assunto, que seria durante o julgamento, os oficiais aí como Adolf, eles demonstraram aí uma falta de remorso genuíno. Então, eles estavam evidenciando aí o poder de uma ideologia que é uma consciência aí moral. Então, aqui a gente vai falar sobre os julgamentos aí na parte de Nuremberg do ano de 1945 até 1943. Na parte do contexto histórico, tá? Então, foi realizado em novembro de 1945 a outubro de 1946. Foi organizado, então, pelos aliados, tá? Após o fim da Segunda Guerra Mundial. E qual que era o objetivo aqui desse julgamento? Então, era responsabilizar os líderes aí do regime nazista pelos crimes contra a humanidade, tá? E suas atrocidades. E quem foram esses acusados principais? Então, se reuniram 24 líderes, tá? E eles eram incluídos militares, políticos e também colaboradores do regime. Então, eles enfrentaram acusações de planejamento, tá? De execução, de guerras, de agressão, crimes de guerra e também crimes contra a humanidade, e como foi feito, né, no Holocausto. Na parte aí de condenação aí nos julgamentos de Nuremberg. Então, quais foram as penas que foram aplicadas? Então, existiram 12 líderes condenados à morte por enforcamento, 3 foram condenados a uma prisão perpétua,
2 foram condenados aí a 20 anos de prisão, tá? E os demais receberam apenas aí de 10 a 15 anos de prisão. E qual foi o impacto dessas condenações, tá? Então, criou aí precedentes para responsabilização de crimes internacionais, tá? Isso foi um marco inicial ao direito penal internacional, que mais tarde deu origem ao Tribunal Penal Internacional. Porque isso demonstrou, né, que os líderes e soldados não estão isentos de suas responsabilidades, mesmo sob ordens superiores. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a crise ética de Nuremberg. Na parte da crise ética de Nuremberg. Então, a parte de alegação dos réus. Então, aqui muitos condenados, tá? Incluindo o Adolf, eles justificam aí suas ações com uma frase, tá? Eu não matei, eu estava apenas cumprindo ordens. Na parte da crise ética, então, essa exposição é de uma grande crise moral na sociedade, onde o dever de obediência superou a reflexão ética e individual. Isso acabou mostrando, né, que como uma ideologia totalitária pode distorcer o senso aí de responsabilidade pessoal. E na parte aí do direito positivo, então, os réus, eles amparam suas ações no direito positivo vigente, ou seja, que legitimava as atrocidades do regime nazista. E aqui, né, revelou que os limites aí do direito formal, quando desconectado de princípios éticos universais. Então, na parte de Declaração Universal aí, dos Direitos Humanos de 1948 e os desafios e questões éticas, tá? Então, a gente vai começar aí sobre a criação, tá? Central aí, que é a criação e adoção. Ou seja, em 1948 foi criada então a adoção e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, onde garantia os direitos fundamentais aí de todos os cidadãos. E na parte de questão central, né? Embora os cidadãos eles tenham os direitos, tá? A grande questão ética é: e os não cidadãos, os imigrantes, né? Os apátridas, como é que funciona? Então a declaração não resolve de forma clara aí como os direitos humanos se aplicam a esses grupos aí vulneráveis, que são os imigrantes, né? Os não cidadãos dessa pátria onde eles estão. A gente vai seguir aqui com o problema contemporâneo, tá? Ainda hoje, a ética, ela debate a inclusão de refugiados no âmbito. Essa questão, ela tem como direito de trabalho, acesso à saúde e à proteção contra a discriminação e seguem sendo centrais aí em muitos países. E a ética aí na ciência da computação? Agora que a gente já deu uma ênfase, a gente falou sobre a história aí da ética dos comitês, então a gente vai entrar na nossa área, tá? Então a ética e a legislação, elas são fundamentais no contexto da tecnologia, tá? Especialmente aí em áreas como desenvolvimento de software, parte de segurança, né, cibernética e privacidade. Então, a aplicação correta de normas legais e éticas garante aí que os sistemas sejam justos e também responsáveis. Aqui eu vou falar um exemplo prático aqui para a gente entender mais o contexto atual, tá? Então, na parte de desenvolver um aplicativo aí de rastreamento de saúde que coleta dados sensíveis. Então, é necessário garantir a conformidade, tá, com a LGPD, né, e a transparência do quanto ao uso desses dados, ou seja, tem que ser explicado aonde vai ser usados esses dados, né, ele não pode sair dessa parte de aplicativos aí para que as outras pessoas consigam enxergar esses dados, tá? Vamos lá. Vamos seguir aqui. E o papel da ética direcionado à programação. Então, a ética, na programação, ela envolve, então, a responsabilidade do programador, tá? Em garantir que o seu código seja seguro, transparente e que não prejudique os seus usuários, tá? Então, isso a parte inclui as partes práticas, como design ético de algoritmos, na parte de privacidade e segurança. Então,
Um exemplo prático aqui para a gente entender melhor seria ao criar aí uma funcionalidade de login, por exemplo, o programador ele deve garantir que os dados de senha sejam protegidos, né? Adequadamente aí como criptografias e também respeitando a privacidade desse usuário. Vamos seguir aqui. Qualquer coisa, vocês levantem a mão aí que a gente para e conversa. Vamos lá. Na parte da legislação digital, né? Vamos falar sobre um panorama aqui. Então, a legislação aí digital, ela regula as atividades relacionadas ao uso de tecnologias e dados digitais. As leis mudam conforme a evolução das tecnologias, tá? E os desenvolvedores precisam estar cientes delas, para garantir aí que seus sistemas sejam e também éticos. A gente pode falar aqui um exemplo prático nessa parte, seria o uso de dados pessoais para fins comerciais sem consentimentos, tá? Ou seja, explícito, isso acaba sendo que viola a nossa lei geral aí de proteção de dados, que é a nossa LGPD, tá? No Brasil, ou GDPR na União Europeia. Pessoal, chegamos ao final de mais uma aula e até a próxima.